Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre as diferentes formas de expressão do aluno, os estímulos, a criatividade e a prática da expressividade. A expressão dentro do teatro é uma das bases da atuação. Ela pode ser vocal, gestual, corporal, facial e vem repleta de informações que contribuem para a representação de um texto teatral, mas também conseguem sozinhas comunicar muitas coisas. Vamos pensar, por exemplo, na mímica. Essa prática é bem interessante para fazer com os alunos. Ela utiliza diferentes expressões para comunicar informações sem o uso da fala e do texto. A expressividade do aluno é algo que já está presente nele e constitui a sua forma de comunicação com o mundo. Ao orientar as primeiras atividades de expressão, você, professor, precisa considerar antes de tudo as manifestações espontâneas do aluno, aquilo que é próprio da personalidade dele. Se não partirmos disso, quando formos trabalhar o teatro, a criança pode originar um bloqueio. Esses bloqueios vão se refletir na timidez, na agressividade, na falta de fluência verbal e gestual e também na dificuldade de relação com os colegas. Assim, o professor não irá constranger a criança e fazê-la atuar por imposição. Pelo contrário, deverá deixá-la percorrer livremente as descobertas e permitir a esse aluno assimilar, transformar e expressar-se com prazer e naturalidade. Porém, deixar livre não significa não ter ordem. A prática das atividades teatrais deve ser conduzida pela espontaneidade e também pela técnica. O aluno se manifesta de forma espontânea e aprende as técnicas teatrais. Ao longo dessa exploração, ele vai encontrar o equilíbrio entre essas formas. A voz, o gesto, a palavra e a mímica são formas de expressão, através das quais se estabelece a comunicação. As atividades de expressão desenvolvem as capacidades de observação, percepção e imaginação, que são fundamentais para a prática da apreciação artística. Professor, lembre-se sempre que o objetivo não é formar um aluno ator, mas sim dar oportunidades a cada um de conhecer essa linguagem e a importância da arte na vida humana. Nas artes, a comunicação vai acontecer pelos gestos, que se transformarão em expressão corporal, mímica e dança. Pelos grafismos, através dos traços, das cores, que levarão à expressão plástica, pelos sons, que conduzirão à expressão vocal, a fala e a música, pela modelagem, que é a construção dos objetos, e pela linguagem escrita, onde ele vai escrever seus textos, suas ideias, roteiros e livros. A arte e o próprio teatro já são atividades de expressão por si só. São formas de apresentar de forma concreta a criatividade que existe na criança. A criança vai se expressar e aprender teatro atuando. E você vai dar as oportunidades de atuação e o aluno cria a partir dessas possibilidades. Todas as atividades de expressão desenvolvidas em sala de aula são realizações coletivas criadas pelos alunos e orientadas pelo professor. O meio natural de aprendizagem para a criança são os jogos de imitação, o primeiro caminho para o ensino do teatro. Na imitação, a criança se descobre o outro e o mundo que o rodeia. Lembrando que a gente vai partir da individualidade da criança para só depois chegar no coletivo. Você, professor, poderá trabalhar a imitação de variadas formas, iniciando com imitações simples de personagens reais ou imaginários, animais, profissões e ir ampliando essas imitações. Você pode explorá-las utilizando só a voz, só o corpo, só os gestos, só os movimentos faciais ou só os sons abstratos. Essa imitação inicialmente é livre, espontânea. Com o tempo, o professor vai dando direcionamentos, estabelecendo lugares, personagens, situações e emoções, mesclando o improviso com as técnicas teatrais. Dessas imitações, estabeleça uma estrutura de encenação que contenha personagens, ações, espaço, sonoplastia e um tempo. Aqui, professor, você pode relacionar com temas da disciplina de artes ou de outras disciplinas. Por exemplo, pré-história. Considerando que os alunos já tenham alguma contextualização com o tema. Propõe os personagens,
Homens primitivos, animais, árvores. Determine a ação: caça, pesca, construção, danças, plantação, colheita. Exemplifique os espaços: floresta, rio, caverna, cachoeira. Sugira sonoplastias: vento, chuva, gritos, tambores. É importante aqui determinar um tempo para a ação, aproximadamente 10 minutos, e que essas representações comecem e tenham um começo, meio e fim. Uma sugestão é que os alunos, depois de improvisarem, possam escrever um roteiro, organizando as ações que vão produzir. Até aqui, professor, estamos falando de um despertar da criatividade, do estímulo, da individualidade, da organização, do coletivo. Aplique-se jogos imitativos para ir brincando de fazer teatro, ou fazer teatro brincando. Conforme esses alunos forem desenvolvendo a sua expressividade, vá dando outros direcionamentos e abordando outras práticas. Um abraço e até logo!